Estão me ouvindo direitinho, né? Pelo o teste que eu fiz aqui agora, o som estava bom. Então vamos lá, para quem já participa há algum tempo dos nossos encontros, esse encontro é um encontro que acontece regularmente, toda terça-feira, menos as que eu não posso, né? Às vezes eu estou em deslocamento, estou em viagem, estou realizando alguma outra atividade e esses encontros dependem de uma boa internet, de um bom espaço, e nem sempre às terças-feiras eu estou disponível para isso. Muitas vezes eu faço uma Oneness Meditation também ao vivo, ou algum outro evento ao vivo, presencialmente, mas enquanto eu estou aqui, enquanto estou em São Paulo, estou em casa, sempre eu vou estar oferecendo o encontro. Então, ele ocorre com a intenção, com o propósito da gente estar buscando ver melhor, compreender melhor os processos que nos acometem, os processos pelos quais a gente passa, por conta da nossa interação, por conta dessa relação que a gente já desenvolve, alguns de nós há muito tempo, numa caminhada com a energia Diksha. É uma caminhada espiritual, é uma jornada espiritual, é uma jornada intensa e intensiva de crescimento, e as descobertas que a gente vai fazendo muitas vezes levam um certo tempo para serem digeridas, metabolizadas, porque o processo de transformação, todos os processos de transformação, eles têm como qualidade fazer com que aquilo que está presente aí deixe de estar presente para que algo novo possa se manifestar, né? Toda transformação não pode ser uma continuidade. Isso eu aprendi com Osho, né? As transformações, elas ocorrem por conta de uma ruptura e não por conta de uma coisa contínua. Para aqueles que, como eu, se tornaram discípulos de um mestre, receberam os sanyas, né? Recebi o nome de Setu do Osho em 77, e o primeiro significado que isso tem, quando você recebe um novo nome de um mestre, significa que você está disposto a romper com o seu passado e permitir que essa ruptura ocorra, que você não vai resistir a ela, né? Muita gente acha que pode se transformar, mas pode preservar o que já é, o que já tem, e não quer abrir mão. Estamos apegados, né, às nossas qualidades, às nossas histórias, nossas crenças, nossas ideias, nossa cultura, nossa forma, ainda que limitada, de ver as coisas. Então, enquanto a gente se segura nisso que a gente já conhece, a mudança não tem muito espaço para acontecer. Como eu costumo dizer, o copo está cheio ainda, né? E para algo novo para que algo novo possa se manifestar na sua vida, é necessário esvaziar o copo. Só que a gente é agarrado ao copo, né? E também ao conteúdo dele, porque nos estruturamos em cima de coisas que a gente acredita que sejam verdade, com as quais a gente lidou e cresceu a vida inteira. Então, alguns mestres, por exemplo, o Osho, citando ele novamente, ele muitas vezes cita a espada do samurai, né? Aquela que vem para cortar a sua cabeça, né? O mestre ele tem essa espada, ele vem para cortar a sua cabeça, porque você e a sua cabeça não permitem que algo novo de fato possa vir a acontecer na sua vida. Sua vida está do jeito que está, porque você ainda tem a cabeça que tem, né? Então, quando a gente se coloca aos pés de um mestre, a gente entrega a cabeça, a gente faz esse gesto, né? Ele não é apenas simbólico, né? Ele significa que você está, de fato, disposta a abrir mão daquilo que você é, daquilo que você tem como seus tesouros, das suas ideias, das suas histórias, das suas leituras,
suas viagens, as suas crenças todas, tudo que você já fez, tudo que você acha que você já é. Então o mestre não tem muito como dar alguma coisa para você, né? Mas quando, apesar de tudo isso, você sente um anseio do coração, você sente uma sede, você sente uma vontade de ir além daquilo que você já é ou já tem, né? Você tem um anseio de se aprofundar, você tem um anseio de despertar e de seguir uma jornada, né, em direção a Deus, em direção ao divino, em direção à consciência superior. Aí você não vai poder levar junto tudo isso que você já tem na sua mochila. Você vai ter que largar não só algumas coisas da sua mochila, vai ter que largar a mochila toda. E a gente não quer, né? A gente quer seguir adiante levando com a gente tudo que gosta, né? Tudo que acredita. E aí, obviamente, a nossa caminhada se torna mais lenta, porque estamos sobrecarregados de histórias, sobrecarregados de crenças, sobrecarregados de ideias, sobrecarregados de emoções, sobrecarregados de insanidades e de toda a civilização humana. Então, como é que você vai caminhar para o seu destino se você, né, você vai se arrastando com tudo que você tem dentro de você, tem dentro da sua cabeça? Então, simbolicamente, como eu já disse, nem tão simbólica assim, a gente entrega a cabeça, né? A gente tem um amigo meu também, um mestre muito bonito, norueguês. Ele gostava muito da analogia que se fazia também, acho que é no Zen que se faz, onde você diz que você vai colocar ou oferecer a sua cabeça para ser colocada dentro da boca do tigre, né? Não é que o tigre vem comer sua cabeça, você oferece, né? Você coloca a sua cabeça dentro da boca dele para que ele te mastigue, né? É radical, né? Muitas vezes espiritualidade é uma coisa radical mesmo, né? E eu gosto disso, porque eu entendo e vivi também, e vivo ainda, as coisas de tal forma que eu quero seguir logo, né? Tenho pressa, tenho urgência, tenho muita urgência. Não gosto de enrolamentos, não gosto de enrolar, não gosto de gente enrolada, né? Eu tenho urgência, eu tenho pressa, não tenho tempo a perder com bobagem. Seja lá o quão bela ou simpática a bobagem seja, né? Eu não tenho tempo para perder com isso. Então eu mesmo me movi de uma forma muito intensiva por toda a minha vida, né? E continuo me movendo, né? Continuo me movendo. Apesar de já ter caminhado um bom bocado, para mim é sempre um novo começo, é sempre um novo dia, e eu de fato não chego aqui com a ideia de que eu já sei alguma coisa e que eu vou ensinar para os outros, né? Muito pelo contrário. Então, gratidão por estarem aqui. O formato do nosso encontro está um pouco diferente, porque o sistema aqui é um pouco diferente, né? Mas eu vou pedir para vocês. Deixa eu ver como é que nós vamos fazer aqui. Deixa eu aumentar minha tela. Então, o melhor lugar para a gente conversar é pela área de chat aqui do lado mesmo, tá? O que acontece é que às vezes demora um pouquinho, tem uma diferença entre o tempo que eu falo e o tempo que vocês escrevem. Então nós vamos testar, ver como é que isso funciona, tá bom? Mas antes da gente começar a conversar, vamos fechar um pouquinho os olhos, vamos nos conectar com a presença, vamos nos conectar com o coração. Pode trazer as duas mãos aqui para o centro do peito, para o seu quarto chakra, para o Anahata. Deixa que todas as coisas que estão em volta de você, seja lá onde você estiver, não precisa sair correndo onde você está, né? Às vezes dá, às vezes não dá, né? Então, pelo menos sempre cria um espaço mais adequado para que você não seja distraído, distraída pelas coisas que estão em torno de você. Isso vai ajudar muito, porque esse encontro ele é feito das nossas presenças e não das nossas ausências, né? Então, para que ele possa ocorrer, é importante que estejamos o mais presentes possível
mais disponíveis possível, né? Então, procura sentir um pouquinho a temperatura no centro do seu peito. Procura sentir um pouquinho o ritmo da sua respiração. Quem sabe você sinta até mesmo o pulsar do seu coração físico. Só a gente trazer a mão aqui já traz um conforto, né? Porque a gente está na cabeça e quando a gente traz as mãos para cá, todo o nosso foco, a nossa atenção vem para cá também. Vem porque a gente está se direcionando e vem porque sensorialmente as nossas mãos estão sentindo essa região do nosso corpo. Então, além da gente estar sentindo de dentro para fora, através das mãos estamos sentindo também de fora para dentro. E isso cria um círculo muito bonito aqui, de energia, que ativa o nosso coração, cria espaço no coração. E é tudo que é necessário para que a gente permaneça juntos aqui. Então, vamos respirar, todos nós 3 vezes, bem fundo. Enche bem o peito, esvazia. Mais uma vez. Mais uma terceira vez. A cada inspiração a gente traz um novo momento e a cada expiração a gente permite que as coisas velhas se dissolvam e nos deixem. A gente deixa aí. Pode abrir os olhos. Ok. Agora vocês fiquem à vontade para colocar suas questões, colocar suas perguntas. Agora vocês fiquem à vontade para colocar suas questões, colocar suas perguntas. Dando uma monitorada aqui para ver como é que está indo. Cito, como fazer para entrar no grupo de DGs? Você, DG, desde agora, desde o dia 5, né, Leila? Tá bom. Isso a gente costuma orientar o trainer com quem você fez a sua iniciação, tá bom? Existem diversos grupos de DGs, mas o mais importante é um grupo que a gente tem do Google e que conta com quase todos os iniciados aqui do Brasil. E eu e Maria Ciarline somos encarregados de gerenciar esse encontro. Então é importante que você peça primeiramente ao trainer com quem você fez a iniciação que ele te oriente nisso, tá bom? Existe um procedimento para isso. Se você preferir ser mais rápida e menos burocrática, você manda um e-mail para mim diretamente, tá? Pode ser para o setuone@gmail.com, tá? Me diz e me conta quem foi o seu trainer e eu vou te enviar as orientações diretamente por e-mail, tá bom? Eu vou postar aqui o meu e-mail, tá bom? Você anota aí.
Pedro, namastê. Tenho uma dúvida sobre até que ponto atraímos pensamentos, sentimentos, fala, e até que ponto as coisas que acontecem são obra do divino. Somos responsáveis por tudo, por algo? E Pedro, as coisas são um pouco, pelo menos da forma como a gente coloca, são um pouco diferentes, tá? Você é doador de Diksha, Pedro? As coisas que acontecem não necessariamente são obra do divino, são obra da gente mesmo, né? E na verdade você tem muito pouca... Tá. Então você provavelmente passou por um processo mukti na sua iniciação, onde nos é lembrado, né, que os pensamentos não são seus e que todas as coisas acontecem automaticamente. Isso não é brincadeira não, né? É que nós ainda não estamos devidamente programados para nos lembrar disso, né? Nós ainda acreditamos que somos os causadores das coisas ou que tudo acontece por conta do divino. As duas coisas não estão erradas, mas talvez não seja apenas dessa forma, né? Existem sempre várias formas da gente perceber a realidade. E vai dependendo da nossa expansão de consciência. Então, numa primeira instância, né, numa primeira dimensão, a gente sim, né, vivemos no planeta Terra, onde tudo é causa e consequência. Tudo acontece por conta do divino. As duas coisas não estão erradas, mas talvez não seja. Então, para que você possa colher alguma coisa, você precisa plantar, né? Para que as coisas lhe sejam fornecidas, você tem que produzi-las. Não basta ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, né? Que caia uma sementinha de uma árvore e que, né, alguém vai pisar ou vai, né, fazer com que essa sementinha entre na terra e quem sabe a chuva regue essa sementinha e quem sabe, né, cuide dessa plantinha para que um dia ela lhe dê os frutos para matar a sua fome. Então, claro, né, que a natureza divina tem esse movimento, mas se você de fato está com fome e quer comer, se você for esperar tudo isso, você vai morrer de fome. Então a gente intervém, a gente produz, a gente semeia, a gente ara a terra, a gente rega, a gente irriga, a gente cuida da planta, né, para que possamos colher uma quantidade suficiente de alimento para nos nutrirmos, né? Então, sim, se você não se movimentar no sentido de pensar na sua colheita, você não vai conseguir. Então, a natureza divina, ela está presente nisso também, né? Porque é ela que traz a vida para todas as coisas, inclusive para você. Então, essa distinção que a gente tenta fazer entre se as coisas acontecem por conta da natureza divina ou se elas acontecem por nossa conta, eu não faria essa separação entre uma coisa e outra. Para mim, todas as coisas são da natureza divina e nós, conectados a ela, ou mais ou menos, participamos nos eventos que ocorrem. Por exemplo, os pensamentos, lembrando, porque isso é passado nos cursos, né? Eles estão residentes, eles estão presentes no que nós chamamos de pensamentosfera, né? Assim como tem a atmosfera da qual nós retiramos, né, o ar que respiramos e que circunda todo o planeta, também tem a pensamentosfera. Os pensamentos, eles não lhe pertencem, eles são atraídos por você por conta da sua sintonização, como se você fosse tivesse uma frequência com a qual você
em virtude daquilo que está se passando, você se conecta. Mas os pensamentos são muito antigos. Não tem pensamento novo. Todo pensamento ele é antigo, muito antigo. Às vezes muda a língua, muda a linguagem, muda a forma de você expressar um pensamento, mas ele pertence à pensamentosfera. Ele é pré-existente à sua mente, né, à sua consciência pessoal. Então os pensamentos existem desde sempre. Eles só mudam de formato e eles te acometem ou não de acordo com o momento que você está passando. Especialmente as emoções, né? O que aciona determinados tipos de pensamento e não outros são as emoções, são os sentimentos que você tem diante dos fatos que se apresentam diante de você. Então, a forma como você responde ou reage a um determinado evento provoca ou é provocado em você um determinado sentimento ou uma determinada emoção, né, que é acompanhada de pensamentos que já estão na pensamentosfera. Eu estou dando uma dinâmica um pouco resumida da coisa, né, é mais profundo do que isso, mas sim, você é e não é ao mesmo tempo responsável pelo que pensa, né? O que significa isso? Significa que os sentimentos e as emoções que te acometem, elas também estão vindo do seu inconsciente e estão vindo também das situações ainda não vistas ou não curadas, né, dentro de você. E então é um conjunto de eventos que participam simultaneamente dentro da sua consciência, da sua mente consciente, né, não da sua consciência, da sua mente consciente. Ou melhor dizendo, da sua mente inconsciente. Algumas coisas você se dá conta, outras não. Como você pode observar pensamentos, né, por exemplo, numa meditação, isso já por si só significa que eles estão fora de você. Não é possível você observar algo dentro do qual você se encontra, né? O observador e o objeto a ser observado não podem ocupar o mesmo espaço. Então, se um pensamento pode ser observado por você, isso por si só já configura como um evento externo a você. Você não é o seu pensamento. E eles, por conta disso, podem ser observáveis e não podem ser evitados necessariamente, mas você pode perceber que eles também respondem a outros processos internos que estão acontecendo a você, né? Isso tudo, Pedro, é parte de um processo de aprendizagem, né? Porque, obviamente, nós nos encontramos bastante identificados com o que pensamos, gostaríamos de não ter certos pensamentos, de só ter outros, né? Gostaríamos de não ter os maus pensamentos, apenas termos os bons pensamentos, como se isso pudesse de fato ser programável, né? Como por exemplo pela PNL ou algum sistema de meditação, você pudesse programar como a gente programa um rádio para só tocar, né, só sintonizar uma única estação que só toque aquilo que a gente gosta, né? Mas infelizmente a nossa mente não funciona assim, né? Quando você se dá conta, pensamentos de todos os tipos estão acometendo você, né? E o que lhe resta fazer é observar a capacidade de observar, né? Tem o observador que observa os pensamentos. Quando isso começa a se desenvolver e se tornar quase como que uma prática natural, eles vão deixando de te acometer da forma tão contínua, até que aos poucos os espaços de silêncio entre um pensamento e outro começam a ficar mais presentes. Esse é um processo que é natural quando você se envolve com meditação e começa a explorar tudo isso, né? E também é natural que ele se inicie quando você se desperta, porque você começa a se desidentificar de todos os pensamentos, até das ideias, né, que você acredita que sejam suas, você se dá conta que elas vêm a você, né? Os pensamentos vêm a você. As grandes, maravilhosas ideias fantásticas que você acredita que sejam suas, também não são, elas também vêm a você. Então, isso também é a natureza divina, né? Então eu dei uma volta grande para dizer que nada é teu
e no fim para dizer que tudo é teu também, porque você também é uma manifestação da presença divina, né? Eu comecei dizendo que eu não faria essa distinção e agora expliquei bem por quê. Tá bom, Pedro? Oi, Cícero. Pulei você, né? Ser tu, o principal para o florescimento do coração é estar com o que é, não fazer nada. Cícero, para o coração florescer precisa de muitas coisas, não é só. Não sei nem se tem um principal, né? Se tem uma coisa principal a acontecer. Mas a primeira coisa que precisa acontecer, é mais ou menos o que eu estava citando aqui agora, é uma desidentificação da sua mente, com a qual você, né? Enquanto você se encontra identificada com o que se passa na sua cabeça, o coração fica em segundo plano. Então o coração, para que ele floresça, ele tem que receber energia, né? Ele tem que estar ativo, mais do que a nossa interminável e contínua capacidade ou de ficar racionalizando em cima de todas as coisas e todos os eventos. Emendando na sua pergunta, um pouco mais, o estar com o que há, o permanecer com o que há, ele não é possível enquanto a mente está presente. Por que ele não é possível? Porque a mente, ela nunca está presente, né? A mente, ela não atua, ela não funciona no momento presente. Então, em última instância, eu estou te respondendo sim à sua pergunta, né? A mente, na sua impossibilidade de estar no momento presente, porque a mente ela ou está no ontem ou está no amanhã, ou ela vai buscar a memória e todos os conteúdos da memória com os quais ela faz os comparativos, né, o tempo todo, então sempre o tempo todo julgando, comparando, analisando, emitindo opiniões, emitindo comentários, né, sem parar, a mente está comentando o tempo todo. E para isso ela recorre à memória. Da mesma forma, ela projeta para o futuro, né? E as projeções para o futuro nunca são positivas, quase sempre elas são uma extensão do que tinha ontem. Essa é a dinâmica da mente o tempo todo. Nesta dinâmica, obviamente, você não está sendo capaz de permanecer com o que há. A única possibilidade de estarmos com o que há é estarmos absolutamente presentes e acolhendo, segundo a segundo, de cada fração de momento que esteja se apresentando diante da gente. Isso, para acontecer, a mente não pode participar, né? Ou para que ela esteja ainda participativa, ela tem que estar, se possível, em silêncio, né? A gente não consegue, como a gente estava conversando agora aqui com Pedro, né? Então, o florescimento do coração, ele se dá sim, dessa forma, mas não é tão automático, né? O florescimento do coração, ele também é um processo gradual. Ele é gradual, ele não é assim, hoje está fechado e amanhã está aberto. Não é exatamente assim que acontece, né? As pessoas que têm a visão mística e são capazes de ver, né, a aura ou a forma dos chakras se moverem, assim como suas cores, as suas qualidades, descrevem, né, o coração como sendo uma flor, né? A gente fala florescimento, porque ele se manifesta com o formato de uma flor e que tem um número X de pétalas, né?
que é variável, mas tem um número X de pétalas. E essas pétalas elas não se abrem de uma vez só. Na medida que elas vão se desdobrando, né, vão florescendo, vão abrindo, outros processos vão acontecendo. O mais importante é que muita gente acha que não é bem assim, mas a nossa inteligência, ela de fato reside no coração e não na mente, né? E é muito bonito quando o coração floresce, porque você vai passar a fazer uso de uma inteligência completamente diferente, que está disponível para você lidar com os eventos da vida. E uma dessas características, uma dessas qualidades, é que você passa a viver absolutamente no momento presente. Então todas as coisas descrevem um mesmo estado, né? Um estado onde a mente é utilizada apenas nas funções para as quais ela foi de fato projetada, né? A mente é muito boa para fazer planos, porque ela vai para o futuro, né? Ela é muito boa para criar coisas baseadas na memória, para resolver problemas práticos de toda a natureza, essas coisas. E quando você não está fazendo esse tipo de atividade, você não precisa da sua mente, basta você estar presente. Então não é que você vai então ficar sem fazer nada, né? Não é isso, né? Nós não ficamos sem fazer nada. Não é possível para nós ficarmos simplesmente sem fazer nada, esperando, né, que as coisas aconteçam. Nós não fomos projetados dessa forma, né? Nem a nossa mente nos permitiria viver assim. Então é um processo de florescimento do coração, é um processo de expansão da consciência, é um processo de aprofundamento no estado de despertar, é um processo de iluminação, é um processo que envolve inúmeros aspectos ocorrendo simultaneamente, né? Dá para ficar falando sobre isso a noite toda, né? Mas eu também não sei tudo, não. Que bom, Ana Paula. Você pediu, né? Vai ficar gravado aqui hoje, tá? Vai ficar gravado e se der depois eu subo pro YouTube esse encontro. Vamos testar ainda tudo isso. A expansão na consciência só pode ser possível através da graça divina? Só pode ser. Só pode ser. Não tem como ser diferente. Na verdade, todas as coisas só ocorrem por conta da graça divina. Mas, como é que você vai fazer para que isso se manifeste na sua vida? O que fazer para receber graça divina, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer uma distinção aqui, Ana. Por exemplo, os primeiros anos da minha caminhada, né, início dos anos 70 e até um pouco antes, eles se deram através de, né, as primeiras descobertas que eu fiz foi por conta de fazer uso da ayahuasca, né? No início dos anos 70, eu bebi ayahuasca de 71 até 76 aproximadamente. Em 77 eu mudei o meu rumo, né? E as primeiras experiências que eu tive dentro da União do Vegetal foram de estados de extrema expansão de consciência, né? Mas eu não entendia que isso era também intervenção de graça. Embora isso fosse mencionado constantemente, eu achava que não, né? Ou eu não entendia dessa forma. Eu só fui entender que a expansão de consciência é uma graça que a gente recebe no momento em que eu me vi sendo transformado por conta da mudança da consciência. Porque, a princípio, eu tinha experiências de estados expandidos que depois, no momento seguinte, retornavam à sua condição anterior, né? Então você tem uma experiência onde você vai, sobe e desce e volta para o mesmo lugar. Quando você, por conta desse
dessa expansão, você abre, e no momento em que você volta, você não volta mais para o mesmo lugar, você volta num nível, né? Ou seja, algo abre, e quando a experiência se vai, não é que fecha de novo, algo permanece. Então o crescimento se dá dessa forma, né? O que eu achava, ou não percebia, era que essa dinâmica toda era a forma como o divino, ou que isso é o que a gente pode chamar também de graça, né? Porque tinha uma condução, algo estava me sendo dado, né? O próprio chá que eu bebia, na época, né? A ayahuasca, ela tem uma história só de intervenção divina, só de graça divina, é uma coisa muito linda, né? Muito linda para quem conhece, e muito linda mesmo, muito linda, né? Mas eu ainda acreditava nessa época que, e por muitos anos que vieram depois, quando eu fui fazer outras coisas, que eu era o agente, né, aquele que ia fazer com que a minha consciência, eu seria responsável pelo meu despertar, eu seria o responsável pela minha iluminação, porque era isso que eu estava buscando, né? Eu teria que me empenhar para isso, eu teria que, né, viajar, me sentar aos pés dos mestres e aprender com eles, e eu fiz tudo isso, né? Fiz tudo isso. Então a pergunta, ela tem também dois aspectos, né, que são paradoxal. A gente costuma dizer que é paradoxal. Se você não fizer nada, também continuando com o que a Cissa colocou, se você não fizer nada, né, ficar sentado esperando, talvez venha acontecer alguma coisa com você, né? Talvez, não sei quando, mas pode ser que algo venha acontecer com você sim, mesmo que você não faça nenhum movimento, não vá a lugar nenhum, né? Não saia, fica apenas esperando chover, fazer sol, chover, fazer sol. Alguma coisa de fato vai acontecer, não sei quando, né? Pode ser que nessa vida, pode ser que seja daqui a 1000, 2000, 3000 anos, né? Que vai acontecer, vai. Agora, quando a gente não sabe, né? Então, no caminho espiritual, no caminho de expansão da consciência, se você colocar os seus esforços, né? Colocar os seus esforços, isso vai mudar, né? Vai acelerar o seu processo. Então, eu digo que é paradoxal, porque não é porque você se esforçou que aconteceu. Pode ser que você se esforce muito, 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 muito e nada aconteça. E para o outro que nada fez, tudo aconteça. Ou seja, não é lógico. Não é lógico. Tem outros fatores que participam disso, como, por exemplo, a lei do karma, tá? Então, para uns que pouco fazem, né, e vivem muito bem, assim como crescem rapidamente, né, no seu desenvolvimento espiritual e material, apesar de não fazerem muitos esforços, isso também inclui o que já foi feito antes e que a gente não conhece, a gente não tem como mensurar, mas participa. Então, para algumas pessoas os esforços são menores, para outras pessoas ainda é necessário fazer muito esforço. Mas não é porque você está fazendo esforço que algo vai acontecer. Por outro lado, se você não fizer nada, é muito difícil que de fato algo aconteça, né? Ficar só esperando acontecer é muito difícil. A gente tem que se movimentar, sim, né? Tem que ir lá, tem que receber Diksha, falando aqui do nosso universo, né? Se possível, fazer de tudo que der para ir para a Índia, né? E se submeter inúmeras e inúmeras vezes a todos os processos que são disponibilizados lá, né? E vai de novo, e vai de novo, e vai, né? Enfim, essa é a minha história, né? Eu nunca esperei que as coisas acontecessem, embora eu não tivesse feito esforços descomunais, porque tem uma coisa que é muito bonita também. Você dá um passo em direção a algo que você está buscando, como uma cura espiritual, e a graça vem também na sua direção, né? Você dá um passo, Deus dá 1000, né? Deus dá 1000. Você faz um gesto em direção a Ele, Ele faz 1000 gestos. Ele está pronto para te acolher. Mas se você não estender sua mão, Ele também não estende a dele, né? Ele não te puxa. Então, para que as coisas aconteçam,
é necessário que haja um movimento da sua parte em direção a algo que você está buscando. E a partir dali você começa a receber, às vezes, muito mais do que você até imaginava que fosse possível para você. Essas são as minhas experiências. Tá dando eco? É, Cris? Tá dando eco? Não sei porquê. Que teria eco se eu estou com dois. Se eu tivesse. Eu estou de fato com o iPad do meu lado aqui, mas estou monitorando a minha imagem. O que mais? Todos os meus sons estão desligados aqui, estão mudos. Não tem por que dar eco, não. Oi, Yara. Boa noite. Você pode falar a respeito do relacionamento com o pai? Perdi o meu há mais de 20 anos, sem saber a real causa. Seu corpo foi encontrado num rio. Situação financeira tem relação com isso? Oi, Yara, tem sim. Tem sim. O seu pai, o arquétipo, né, da figura do pai, pode ser um papel que pode ser ocupado por outra pessoa, né, mas arquetipicamente o seu pai é o provedor, né, é aquele que traz o sustento, né, dos filhos. E a questão financeira, dentro da visão da Oneness, ela é profundamente afetada por conta dos conflitos que a gente tem com a nossa figura paterna, com o nosso pai, né? E mesmo que tenha acontecido algo com ele, né, você há 20 anos atrás, possivelmente ainda era adolescente, né, ou até mesmo criança, você entende que teu pai te abandonou, né? Eu não sei quanto tempo que você já não o via, né? Ou se isso aconteceu de uma forma repentina, como aconteceu com um querido amigo nosso, Mike, ontem, de sábado para ontem. Ele perdeu o pai dele de uma forma violenta e estamos todos bastante chocados com isso, mandando muita diksha, muito amor, muita presença para ele. Mas não é muito fácil, né? Não é muito simples a gente lidar com a ausência do pai, né? Mesmo que nosso pai ainda se encontre vivo, eu tenho tido algumas experiências pessoais com isso bastante interessantes, né? E cheguei a mencionar agora lá em Curitiba essa semana, quando eu dei um processo lá, né, que nossa relação com o nosso pai, ela deve incluir a aprovação dele, a bênção dele, né? E não é que nosso pai físico, né, aquela pessoa que você conhece, vai botar a mãozinha na sua cabeça e dizer: te abençoo, meu filho, né? Mas o que eu experimentei lá na Índia no final do ano, num dia que isso aconteceu comigo, foi que eu me dei conta de que, dependente de quem tenha sido meu pai, que já faleceu faz bastante tempo, talvez também há uns 20 anos atrás, eu não me sinto abençoado por ele, né? Ou seja, quando eu penso no meu pai e quando eu penso no que eu estou fazendo, eu sinto ainda internamente, né, está registrado dentro de mim, uma desaprovação, como se as coisas que eu vivo e as coisas que eu faço, a forma como eu faço as coisas, né, não teriam a aprovação dele, né? E mesmo que nada disso seja verdade, né, é a memória dele que eu tenho, que eu guardo dentro de mim, né? Então, isso já faz parte da minha busca por esta cura, né? Também no aspecto da prosperidade. Meu pai foi um homem que teve bastante, veio do nada, ele veio da Alemanha, veio fugindo, chegou a se esconder lá do nazismo, né? Somos judeus. No entanto, ele conseguiu vir só ele, não conseguiu trazer a mãe, o pai dele já tinha morrido, e o irmão dele, a mãe dele, ficaram lá em campos de concentração, enfim, ele não soube mais deles. E ele veio para cá com muito pouco, ele veio quase com nada, com uma condição muito, muito difícil, né? E ele se fez, chegou a ser empresário, chegou a ser industrial, e me deu uma boa infância, e depois ele perdeu tudo de novo, né? Essa trajetória dele com a coisa material, que inclui a história dele, né,
É muito interessante a gente ver como é que se dá essa dinâmica da relação com o nosso pai, como nós herdamos as histórias, como nós repetimos, damos continuidade ou não a todo um processo que foi vivenciado por nossa família, né? Então a relação com o pai, ela aponta muitas vezes para as nossas dificuldades financeiras, porque a gente esquece, por que não? Mas a gente esquece que as nossas dores mais profundas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos se deram muitas vezes numa época onde não éramos capazes ou não tínhamos a permissão de expressar isso, não sabíamos como fazê-lo, né? Então você precisa ter um pai muito especial, uma relação muito especial de intimidade, de companheirismo com seu pai, para que você não se desenvolva como adulto carregando um monte de cargas e mágoas e ressentimento. Mesmo que hoje você esteja ótima com o seu pai, ou você lide muito bem com isso, a criança que se ressentiu da perda, ela sentiu como um abandono, né? Ou algo semelhante a isso. Isso está aí dentro, né? Isso está aí dentro. E é muito difícil, então, a gente se desenvolver materialmente, né? A prosperidade está fortemente influenciada, é fortemente influenciada por essa relação com o nosso pai. Os processos que a gente faz de prosperidade, você é de Florianópolis, né? Os processos que até eu já fiz aí em Floripa, eles incluem o processo de cura da relação com o nosso pai, né? É bem importante. A gente nunca deixa de cuidar disso quando oferece os processos, porque a gente sabe que a nossa vida é profundamente afetada pela nossa condição financeira, pela nossa condição material, assim como pela nossa saúde, e não tem espiritualidade se desenvolvendo se esses aspectos não estão sendo cuidados. Por isso que, como trainers da Oneness, a gente oferece processo de cura dos relacionamentos, processo de cura, o processo de saúde, o Arogya Diksha, o processo da prosperidade e o processo de liberação dos antepassados e outros processos mais, né? Porque a gente sabe que todas essas condições participam de uma forma muito importante na nossa qualidade de vida. E se os aspectos da nossa vida não estiverem todos bem, por exemplo, você pode achar que você está se desenvolvendo num monte de coisa, mas está sempre com problema financeiro, então você não está bem, né? Você está precisando ter coisas que você não pode ter, está precisando fazer viagens que você não pode fazer e outras coisas mais, né? Então a prosperidade, ela participa sim do seu crescimento espiritual. Por isso que a gente cuida, né? E também a gente vai observar o que está sendo, quais são os impedimentos, né? O que participa de uma forma, às vezes, sem a gente se dar conta, das situações onde nossa prosperidade não vem. O que tem aí? E relação com o pai está presente nisso, mas não só. Tem o karma também, tem as suas crenças com relação ao dinheiro, o que você pensa do dinheiro, né? O que você acha das pessoas que têm dinheiro, o que você acha e sente das pessoas que têm mais dinheiro que você, né? O que você acha das pessoas que não têm dinheiro, o que você acha das pessoas que ganham dinheiro fácil, né? Etc. Então tem toda uma série de pensamentos e de sentimentos que envolvem também o aspecto da prosperidade. A relação com o pai é um deles, é importante, mas tem outras coisas mais que a gente tem que olhar. Tá bom, Yara? Passou o eco, Cris? Tá. Ele era separado da sua mãe desde os seus 6 anos, Você como adulta entende, né, Yara? Mas como a criança, quando você tinha 5 ou 6 anos, não entendia isso, não. Obrigado, Carol. Oi, Michael. Setu, mega processo com minha família. Recebi uma graça de melhorar no trabalho, porém tenho uma tia que não comemora comigo e, além disso, ela acha que eu vou mudar na minha mãe. O que eu faço? Uma tia que não comemora com você, Michael?
Eu não sei se eu vou saber te dizer o que fazer, tá? Mas se você tá recebendo uma graça, você honre a graça que você está recebendo, né? E se a sua tia está com medo, você deixa claro para ela que você não vai deixar de cuidar das pessoas, se é que é isso que você está fazendo, né? Eu vou te dar um exemplo da minha vida também, viu, Michael? Eu em 78, 79, eu decidi ir para a Índia e foi quando eu queria ficar perto do meu mestre do Osho, né? Mas eu não tinha dinheiro para ir, era a época da ditadura, era muito difícil sair do país, precisava pagar um depósito compulsório para o governo, eram mais de $1.000 por passaporte, e eu estava levando a minha mulher na época e o meu filho, né? E simultaneamente a esse momento, o meu pai também estava entrando em processo de falência, ele estava perdendo a empresa dele, perdendo casa e perdendo, enfim, ele estava passando por um momento muito difícil. E eu estava tentando, a todo preço e a todo custo, sair do Brasil e ir embora para a Índia, porque eu queria conhecer e permanecer com o meu mestre para lá. Eu queria ir para a Índia e viver lá, né? Com meu filho pequeno, né? Porque ele tinha 3 anos, 3 para 4 anos. E a minha tia, né? Ela foi a pessoa que mais lutou para que eu não fosse embora, né? E ela me chantageou, ela me pressionou, ela, né, me descreveu um cenário de horror, como é que eu estaria abandonando o meu pai num momento tão difícil dele, né? Etc, etc, etc. E para mim foi assim, ela me chamou para um almoço, né? Eu achei que era uma coisa, era outra, era para me pressionar também. E ela estava muito preocupada com a minha mãe e com meu pai, né? Com o destino da minha família. E estava entendendo que eu estava pulando fora do barco, né? Que eu estava sendo irresponsável e ingrato com relação ao que eu já tinha recebido em casa e que era o momento de eu estar mais perto do meu pai. E o que eu disse para ela, e que eu vejo que já na época eu tinha razão, né? Que o que eu ia buscar para mim na Índia, né, o que eu ia encontrar lá, ia me transformar de tal forma que mais adiante o meu pai ele estaria se beneficiando, não só ele como a minha família, né, de tudo aquilo que eu ia buscar para mim lá na Índia. Então que primeiro eu precisava encontrar aquilo que me fizesse bem, aquilo que me curasse, aquilo que me ajudasse a crescer, e depois eu estaria então, sim, mais adiante em condições de ajudar o meu pai, porque naquele momento eu não estava em condições de ajudar ninguém, né? Mal estava em condições de ajudar a mim mesmo. Eu estava buscando alguma coisa para sair né, de uma condição que eu não queria mais. Eu queria mudar minha vida, eu queria mudar tudo, e eu precisava ir para a Índia a todo custo, por tudo. E eu não gaguejei para falar isso, sabe, Michael? Eu fui direto, né? E minha tia, gostando ou não, engoliu a seco, né? Ela era uma mulher inteligente também, muito persuasiva, né? E ela teve que ficar quieta e falar, então pensa melhor, vê se é isso mesmo. Eu falei, sim, está pensado, tia, né? Eu não tenho mais que repensar uma coisa que é uma decisão tomada e eu vou com ela até o fim. E de fato eu fui para a Índia e, enfim, minha vida mudou radicalmente, né? Meu pai, sim, de fato também perdeu tudo que tinha, teve que sair, teve que perder uma casa, teve que morar num lugar menor, perdeu, né, a empresa dele, perdeu o carro, perdeu tudo que tinha e teve que se refazer de uma outra forma. E eu ajudo meu pai até hoje, né? Meu pai já morreu há 20 anos, né? E hoje, quando eu faço um ritual de liberação dos antepassados, eu ainda estou trabalhando pelo meu pai, de inúmeras formas, né? Trabalho pelo meu pai no que ele ainda, na condição na qual ele talvez ainda se encontre, né, depois de desencarnado, como trabalho também na descendência, né, na qualidade de vida da minha mãe, na minha, e de todas as coisas que me cercam, né, que o incluem, né, porque ele é parte da família. Então, é muito importante a gente saber o que está fazendo e saber se posicionar diante de uma pessoa que está com medo,
né? Está com medo que você, se você de fato recebeu uma graça, segue em frente. Segue em frente e mais adiante as pessoas vão ver se você está fazendo a coisa certa ou não, né? Mas o importante, a família sempre tem, todos os familiares, né? Sempre tem muito medo dos abandonos, né? Das pessoas que vão embora e deixam, né? Abre mão das suas responsabilidades e cria uma situação difícil para a família. Então, se você está de fato tranquilo com isso, deixa isso bem claro e acalma todo mundo, né? Qualquer hora você pode me procurar para me detalhar melhor o que está te acontecendo. Agora já não dá mais, tá bem? Que já são 11 horas. Oi, Cris. Ainda na questão do pai, eu sou provedora do meu filho. O pai dele é presente, dá muito amor, mas não tem dinheiro. Isso pode afetá-lo financeiramente? Não necessariamente, viu, Cris? Não necessariamente. Eu já vi, estou acostumado a ver coisas bem diferentes disso, tá bom? A presença do pai do seu filho, ela tem que ser energética, ele tem que ser amigão do seu filho, ele tem que estar junto com ele, né? E mostrar que ele está se esforçando também para ajudá-lo nas coisas materiais, sempre que, e dentro daquilo que está ao alcance dele. Ou seja, o que conta é o amor, né? Não é o dinheiro, é o amor que conta. Oi, Marina, se não tiver como ter essa proximidade com o pai, não precisa ter. Você não precisa ter proximidade com o pai, mas você tem o seu pai dentro de você, tá? Tem o seu pai físico, pessoa física, e tem um pai que você acredita que não seja próximo, mas ele está muito próximo. É um pai com o qual você se relaciona dentro de você. É isso que é importante. O pai externo a você, quer ele esteja vivo, quer ele esteja morto, quer ele viva próximo de você, quer ele viva distante, ele é menos importante. O que vai fazer diferença nisso que eu estou descrevendo aqui é a relação com este pai que está dentro de você, tá bom? Se você curar esta relação com este pai que está dentro de você, o pai que está fora de você, vivo ou já falecido, vai receber essa cura vindo de você. Bom, gente, eu vou fechar aqui o encontro. E hoje nós vamos continuar aqui pelo live stream mesmo, mas não nessa sala. Então, porque esse aqui é um evento só para brasileiros e com alguns amigos, não sei quem está aqui, que veio de fora. Oi, Zinato, só agora eu vi que você estava aí também. Então, queridos, eu vou fechar essa sala e em 10 minutos, né, já são 11h05, eu reabro a sala. Então vocês vão sair dessa página e vão de novo clicar na outra fotinho que está do lado dessa. E eu não vou abrir ainda agora, tá? Vocês me dão alguns 5 minutos e eu já reabro novamente para a gente fazer a Oneness Meditation. Espero que todos possam participar, é parte integrante do encontro, mas estamos aqui em 55 pessoas. Vamos incluir mais gente de fora também que gosta de participar e que não fala português, tá? Porque aí essa é uma transmissão de Diksha, participa, nem que seja um tempinho, se não puder ficar até o final, se achar que está cansativo, que você está com sono, mas procura receber a Diksha. Também vamos direcioná-la à cura da relação com os nossos pais, né? Dedicada ao Mike, que perdeu seu pai nesse sábado, de uma forma violenta, e a todos nós que estamos buscando a cura dessa relação com os nossos pais e que vai beneficiar também os nossos filhos, os nossos netos, né? Tá tudo, somos parte de uma grande família, tá bom? Namastê, até já.